Meu nome é Luciano Antunes, eu sou seu professor de informática para concurso aqui no Tutor. Hoje é aquela aulinha super especial. Quem está esperando aí que vai fazer PRF Funcab, quem está esperando porque vai fazer Polícia Federal, CESP, UNB, ou vai fazer já a prova do Cefet, não é isso? Com a CEPERJ, enfim. Eu vou estar abordando, né, até futuras bancas, FCC, TJ, algumas questões no final da aula de teclas de atalho, mas eu queria te orientar que o conceito de teclas de atalho é o mesmo para qualquer banca, para qualquer concurso. Por isso, muita gente tem muita dificuldade de enquadrar e trabalhar diretamente na ideia de teclas de atalho. Então, nós vamos começar hoje com o conceito de teclas de atalho, diretamente para você que vai prestar esse seu concurso, seja tribunal, seja polícia, seja banco, ao longo do Brasil inteiro, independente da banca. Perfeito? Então, olha o que nós vamos tratar em cima dessa ideia, dessa teoria. Primeira coisa que eu queria já colocar para vocês, meus alunos, é que quando a gente pensa em teclas de atalho, muita gente está preso à ideia de combinações. Então já vou abrir aqui um leque. Olha só, teclas de atalho consta 4 pontos diferentes. Estudar teclas de atalho é estudar o mouse, estudar teclas de atalho é estudar o próprio teclado, estudar teclas de atalho é estudar as teclas do teclado, né, que é dividido em 3 partes basicamente, e tem teclas alfanuméricas, numéricas e de funções, legal? E, naturalmente, a partir dessa ideia, vem as próprias combinações, perfeito? Então, entendam o que eu estou colocando para vocês. Quando eu olho para o mouse, né, que é o primeiro objetivo dentro do estudo de teclas de atalho, nós percebemos aqui, né, tem um desenho do mouse, um rabisco de mouse, que esse mouse ele possui um botão esquerdo e um botão direito. Então, percebam aqui, ó, vou marcar para vocês o botão esquerdo do mouse. Aí eu te pergunto, para que serve o botão esquerdo do mouse? E é isso que nós vamos estudar. 1 clique, 2 cliques, 3 cliques, através do botão esquerdo. Percebam que isso é muito cobrado, né? 1 clique aqui, 2 cliques ali, 3 cliques ali. O que acontece? Olha só, vamos estudar também o próprio botão direito do mouse. Aí eu te pergunto, para que serve o botão direito do mouse? Quando eu clico com o botão direito do mouse, o que ele abre para mim? Ele abre para mim o quê? Um menu de opções. Ele abre para mim um menu de atalho. Então tá aqui, ó, menu de atalho que abre na tela ao clicar com o botão direito. Então tá aqui, eu vou desenhar até essa ideia de menu. Primeira coisa, a respeito do botão direito, abre o menu de atalho, legal? Então quando eu olho para esse menu de atalho, teve uma prova, né? Até em 2004, se eu não me engano, para a Prefeitura de Magé, o cara perguntou na prova, o que acontece quando eu clico o botão direito do mouse? Ele estava lá, abre o menu de opções, um menu, qual é o nome do menu de opções? Aí estava lá, Pop-up, múltipla escolha, letra C de casa. Então o menu Pop-up é o menu de opções, é o menu de atalho que abre na tela quando você clica com o botão direito do mouse. Então tá aqui para vocês, olha só, muita gente deve estar se perguntando, professor, qual a diferença de menu pop-up para janela pop-up? Então vamos lá, vamos para esse entendimento. Menu é menu, janela é janela. Como assim, professor? Janela tem que ter a parte superior chamada barra de título e tem a parte inferior que é a barra de status. Então janela é janela, menu é menu. À medida que eu estou navegando na internet através do browser, seja ele o Firefox, seja ele o Internet Explorer, seja ele o Google Chrome, a janela do navegador que abre na tela quando eu estou navegando, geralmente a título de propaganda, é uma janela pop-up. Reparem, tem barra de título e naturalmente tem barra de menu. Porém, quando eu clico com o botão direito, para mim, ele abre um menu direito. Esse é um menu de opções, um menu de atalho. Esse menu de opções, esse menu de atalho é o menu pop-up. Ah, saquei. Então você está me dizendo que janela pop-up não é menu pop-up. Beleza. Então olha só, Luciano, eu tenho mais uma pergunta. Existe outro menu sem ser o menu pop-up? Né? Um aluno me perguntou assim outro dia. Aí eu coloco para você, olha só, existe outro menu. O menu, por exemplo, chamado de pop-down, que não tem nada a ver com esse pop-up. Você já viu o menu pop-down?
quando você troca o tipo da fonte, quando você troca o estilo do texto ou quando você troca o tamanho, por exemplo, da fonte. Quando você troca de 8 para 10, quando você clica nessa setinha para baixo aqui, você reparou que abre um leque de opções para você? Esse leque de opções é porque isso aqui efetivamente é o menu pop-down. Belezinha? Alguma dúvida por enquanto? Tranquilo, pessoal? Então vamos lá, vamos acompanhar. Quando eu olho para o botão esquerdo, Luciano, o que esse botão esquerdo do mouse me ajuda? Então vou marcar aqui, ó, 3 coisas que se abrem em várias opções. Botão esquerdo do mouse. O que o botão do esquerdo do mouse pode fazer, Luciano? Deseja imprimir? Sim ou não? Quando você clica em sim para imprimir ou em não para cancelar a impressão, você está confirmando. Com qual botão naturalmente você está confirmando? Com o botão esquerdo. Agora, se eu quero selecionar alguma coisa, qual é o botão que naturalmente eu vou utilizar para selecionar? Também vou utilizar o botão esquerdo. Luciano, é só para confirmar e selecionar? Não, selecionar até vou colocar para vocês por último, porque na verdade eu ainda vou utilizar esse botão esquerdo para executar. Como é que eu abro um programa? Dando um clique ou 2 cliques no ícone relativo a esse programa. Através de qual botão? Botão esquerdo, então serve para executar. Luciano, por que você colocou por último a ideia de selecionar? Porque aí que tá. Eu posso selecionar com o botão esquerdo de diversas maneiras e é isso que justamente a gente vai estudar. As diversas maneiras através de um clique, 2 cliques e 3 cliques através do botão esquerdo. Luciano, eu já vi em prova que ele não diz nem esquerdo nem direito. Dando um clique com o mouse, se ele não disser direito, meu aluno, olha só, se não disse botão direito, naturalmente você subentende que esse clique é com o quê? Com esquerdo, porque o botão direito do mouse que é o auxiliar. Belezinha? Beleza? Tranquilo? Então espero que sim. Só aqui, ó, tem várias questões de acordo com esse acervo. Vamos lá, vamos andar e verificar o que a gente pode tratar de diferente nisso. Luciano, o que mais eu preciso saber a respeito do mouse? Vamos lá, me diz aí, o que eu preciso saber a respeito do mouse? Então vamos pensar no seguinte. Eu vou colocar, né, aqui o que você, para você não esquecer, que eu tenho o botão esquerdo e que eu tenho o próprio botão direito. Tá aqui, ó. Vou marcar o direito também. Vou colocar uma frase aqui para marcar a sua vida, né? Pensa só, estudando no curso tutor eu já passei, não é isso? Então, marque essa frase para vocês, ó. Eu, estudando no curso tutor, eu já passei. Legal? Tá aqui a frase. O grande problema de olhar esse texto é que quando eu estou utilizando o mouse, o botão esquerdo, né, eu vou ter várias possibilidades. Por exemplo, o que acontece se eu der um clique com um cursor na palavra? Um clique só dentro do texto. Então tá aqui, ó, no texto. O que acontece se eu der um clique? Eu vou simplesmente colocar o cursor. Guardem isso. Um clique dentro do texto, eu vou colocar o cursor. Agora, se ao invés de um clique forem 2 cliques, Luciano, 2 cliques, seleciona a palavra. Marca aí. Quem está com dúvida, já vai postando aí na internet a sua dúvida. Vamos lá. Depois, 3 cliques, o que eu começo a perceber? Através dos 3 cliques, eu seleciono o parágrafo. Então tá aqui, seleciona o parágrafo. Luciano, não é linha não? Olha só, eu vou cortar um vício seu. Ou é palavra ou é parágrafo. Não existe pra gente, no editor de texto, não existe frase e nem oração. Corta isso da tua vida.
estamos falando de editor de texto, estamos falando de Word, estamos falando de Writer. Então não existe essa ideia de selecionar a frase. O que vai selecionar, na verdade? O que existe de possibilidade? O que existe? Palavra, ou vai ser a própria palavra, acompanha comigo, a palavra, ou vai selecionar a linha, ou vai selecionar o parágrafo, ou vai selecionar todo o texto. Tudo bem, pessoal? Estou me fazendo entender? Tranquilo? Agora, tem um porém. Luciano, e se ao invés de eu der um clique dentro, eu der um clique fora? Então, fora do texto. Na perígrafe. Já ouviu falar dessa questão da Polícia Federal? O cara perguntou, o que é perígrafe? Então, perígrafe é o quê? A distância da encadernação, da margem esquerda para encadernação. Então, isso eu posso editar também no Word. Então, fora, se eu der um clique, já estando o cursor lá, na verdade, o que vai acontecer? Um clique, né? Já assumindo o formato de seta aqui fora, o cursor não é mais o cursor, é uma seta, um clique, seleciona, acompanha a linha. Se o cursor já está do lado de fora, passei o mouse, ele vai virar seta, dei um clique a mais, ele vai selecionar a linha. Agora, se eu der 2 cliques, vai selecionar o quê? O parágrafo. E se eu der 3 cliques, Luciano? Se eu der 3 cliques, vamos lá, acompanhe no seu material. É só fazer download. Vamos lá, coloca aqui 3 cliques. O que acontece? Seleciona todo o texto. Então vamos reprisar que eu precisei escrever muito. Se eu der um clique fora do texto, ou seja, aqui na perígrafe, antes de começar vai virar uma setinha. E dando um clique nesse lugar, já estando um cursor lá, eu vou selecionar a linha, 2 cliques o parágrafo e 3 cliques todo o texto. Belezinha? Então tá aqui. Ao invés de 2 cliques selecionar a palavra, estando fora, ele vai selecionar todo o parágrafo. Então, toma isso para tua vida, toma posse aí, ó. Eu já passei, né? Não deu para colocar aqui. Se eu estudar no curso tutor, eu já passei. Estudando no curso tutor, eu já passei. Então, só o eu já passei como exemplo, um clique com o botão esquerdo, fora, coloco no texto, coloco o cursor. 2 cliques no texto, seleciona a palavra. Agora, 3 cliques, seleciona o parágrafo. Beleza? Então, olha só, fora do texto, um clique seleciona a linha, 2 cliques seleciona o parágrafo, 3 cliques seleciona todo o texto. Luciano, eu nunca vi o cara explicar isso para mim. Beleza, agora eu estou explicando, sabe por quê? Porque você tem que passar. Isso daqui tem que trazer resultado para a tua vida, porque senão é uma teoria para nada. Então, na verdade, informática para concurso com o professor Luciano Antunes é só a teoria que mata a questão. O resto é encheção de linguiça para você aprender a usar o Facebook em casa. Isso está fora da questão. Na verdade, o que acontece? Aqui é teoria para FCC, CESP-NB, CEPERJ, Exatos, IBFC, FUNCAB, para você fazer o seu concurso. Belezinha, pessoal? Por enquanto, tranquilo? Dá uma olhadinha, faz as suas observações. Vamos apagar porque já falamos de mouse. Agora, qual a opção além do mouse nós vamos estudar? Nós vamos estudar o teclado. Então, como é que funcionalmente, entendam, o teclado ele é dividido? Para que eu preciso entender a divisão do teclado? Se liga na divisão do teclado, porque se você ainda não viu questão de divisão do teclado, lá no final da aula eu vou mostrar para você. Então vamos lá, olha para a questãozinha de teclado, deixa eu apagar aqui, dei um tempinho para você copiar e vamos lá. Olha para cá, pessoal. Coloquei aqui um teclado que eu achei no site da Microsoft, a fonte é o próprio site da Microsoft, pesquisando na internet, e aí eu descobri o seguinte, olha só, que funcionalmente o teclado ele vai estar dividido, ó, como teclas de controle, são as cores vermelhas aqui, ó,
teclas de controle. Então tá aqui, ó, teclas de controle. Vou numerar se a sua folhinha não está colorida. Olha aqui, teclas de controle. 1. Então, essa é tecla de controle, 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 essa também, essa também, essa também. Teclas que ajudam a controlar o funcionamento do computador. Então tá aqui, ó. Qual é a ideia das teclas de controle? Tá aqui, ó. Além, vamos botar até a numeração aqui, ó. 1. São usadas sozinha ou em combinação com outras teclas para executar determinadas ações. As teclas de controle mais usadas são Ctrl e Alt, a tecla do logotipo do Windows também, que agora a gente sabe que clicar no logotipo do Windows em alguns teclados abre o menu iniciar, ou ainda Ctrl mais ESC, né, a combinação para abrir o menu iniciar, ou ESC sozinho, também é uma tecla de controle. Então a primeira coisa que eu queria falar é a respeito da tecla de controle. Legal? Outra ideia, eu queria te dizer a respeito das teclas de funções. Todas as roxinhas aqui em cima, ó. 2, teclas de funções. Então, essas teclas que estão predominantemente aqui em cima são as teclas de opção de número 2, são as teclas de função. São usadas para executar tarefas específicas. Então, não é combinação igual de controle. Elas foram rotuladas como F1, F2, F3 e assim por diante, até F12. Legal? A funcionalidade dessas teclas varia de programa para programa. Geralmente, as teclas de funções são mais usadas no Windows Explorer e no Internet Explorer, mas cabe ainda a utilização dentro do próprio editor de texto, o próprio programa de planilha eletrônica. Vamos ver cada uma das teclas de funções. Então tá aqui, teclas de funções para vocês. Agora, opção de número 3, o que que eu tenho? As teclas de digitação, ó. Todas essas teclas aqui dentro desse corpo para digitação, inclusive o próprio espaço, são teclas de digitação. Então tá aqui, ó, 3 teclas de digitação, também conhecido como teclas alfanuméricas, beleza? Então olha só, quem pensa só que o teclado é numérico, alfanumérica e as de funções, entendam, controle faz parte das alfanuméricas, né? Só que elas estão combinadas com alguém. Então tá aqui, teclas de digitação alfanuméricas. Inclui as mesmas letras, números, pontuação e símbolos encontrados em uma máquina de escrever tradicional, beleza? Então, as alfanuméricas contemplam também a ideia das numéricas que estão sendo trabalhadas. Então, tá aqui, opção de número 3, tecla de digitação. Agora, quem é tecla de navegação? Navegação tá aqui, ó. As teclas de número 4 são essas teclas aqui que estão no meio, não é isso? Para ir para cima, para um lado, para o outro, subir ou descer dentro do documento, né? Page up, page down. Então vamos entender o que está sendo dito aqui, ó. Teclas de navegação permitem editar o texto e mover por documento ou páginas da web. Elas incluem as teclas de seta, o home, o end, o page up, o page down, o delete e ainda o insert, né? Que é para ativar a função de sobrescrever, ó. Insert, muito conhecido aí, cai direto em concurso. E para fechar, as teclas isoladas do teclado numérico, porque tem teclado numérico aqui dentro das alfanuméricas, da digitação e as que estão fora. Então, teclado numérico inclui o quê? Na verdade, não são as de navegação, são as que representam números. Está aqui, ó. Útil para digitar números rapidamente. As teclas estão agrupadas em blocos da mesma disposição de uma calculadora convencional. Só tem um detalhe. Quando eu falo que esse teclado numérico tem uma disposição diferenciada, é por quê? Porque se a tecla Screw Lock, ou seja, tá aqui até, ó, teclas de indicação, tá? Caps Lock, Num Lock e Screw Lock. Então, se Num Lock, né, geralmente tá Num Lock, Caps Lock, Screw Lock, tá aqui. Se Screw Lock, que é a terceira luz indicadora, é a terceira luz de indicação, então não vou colocar nem como número para não confundir. Essa parte do teclado aqui, Num Lock, Caps Lock, Screw Lock, que geralmente acende a luzinha vermelha ou verde ou amarela no teu teclado. Servem para quê? Né, para ativar alguma função, né? Vamos ver cada uma
uma delas, mas eu já queria te dizer a respeito da Screw Lock. O que a Screw Lock vai fazer com esse teclado numérico? Ao invés de sair números, de acordo com a posição do número, eu vou me deslocar de um lado para o outro, ou subir ou descer, ou ir para a direita ou ir para a esquerda. Por enquanto, tudo bem, pessoal? Então dá uma olhadinha aí na marcação, dá uma olhadinha no que eu estou colocando para vocês, beleza? E aí, vocês naturalmente vão contemplando aí o que a gente está falando. Tranquilo? Alguma dúvida por enquanto? Beleza? Então, olhem para cá, copiem essa ideia da formalização do teclado para que vocês não se percam com relação à organização do próprio teclado. Luciano, eu nunca ouvi falar que teclado é estudo de combinações de teclas de atalho. Sim, tecla de atalho vem até do teclado. Então, usar o mouse, usar o teclado, usar as teclas isoladas do teclado e usar as combinações vem da ideia da matéria de teclas de atalho que tanto cai em concurso e aí assombra tantos candidatos ao longo do Brasil. Beleza? Então vamos lá, vamos avançar, vamos apagar o conteúdo para poder andar. Beleza? Então, acompanha aí, pessoal. Material está diretamente aí no site do tutor, só fazer o cadastro e fazer download. Quem está com dúvida com relação ao download do material, acompanha aí através do site do tutor, se já está cadastrado, faz o download, se não, cadastro rápido e naturalmente faz o download do arquivo. Beleza? Vamos além. Olha só. Teclas de funções. Então, agora a gente vai falar do terceiro aspecto, né? Na verdade, estudando a ideia das teclas, que em cada uma isoladamente eu vou começar efetivamente pelas teclas de funções. Essa tecla de função aqui, chamada de F1, é muito conhecida. Por quê? Porque é usada em todos os programas. Está aqui, ó, a ajuda do programa. Então, se eu estou no Word, ajuda F1. Se eu estou no Writer, ajuda F1. Se eu estou no Excel, ajuda F1. Se eu estou no Calc, ajuda F1. Sem contar no Windows Explorer e no Internet Explorer. Está aqui. Outra ideia, tecla muito usada, F2. Me lembra a ideia de renomear no WE. Quando eu coloco assim WE, é por quê? Porque no concurso da banca, CESP-UNB, na FCC, elas abreviam o concurso aqui, ó. Elas não escrevem Windows Explorer, Windows Explorer, Windows Explorer. Ela escreve WE. Da mesma forma que ela pode escrever IE, né? Então, pensando em navegador, pensando nos navegadores que geralmente têm a mesma combinação, tomando com base o Internet Explorer, tá? Eu naturalmente percebo, ó, que eu tenho a tecla de atalho em cima do próprio IE. Beleza? Então, para pesquisar algo, para localizar algo através da internet, eu no navegador, o que eu utilizo? O F3. Então, renomear um arquivo, uma pasta selecionada. F2 no arquivo, na pasta selecionada. Se eu quero pesquisar algo no Windows Explorer, então pesquisar algum arquivo, alguma pasta, não é isso? Eu quero localizar algo na internet, é o próprio F3. Beleza? Então tá aqui, ó. F4, para que serve? Para abrir, né, a barra de endereços, tanto no Windows Explorer, que está te mostrando quais são as unidades, pastas e arquivos que você está vendo, aonde está esse conteúdo, e no IE, abre a barra de endereço lá em cima e te mostra os sites que você geralmente visita, que você digita na barra de endereço do próprio navegador. Então você está vendo que as teclas de funções têm características singulares, ímpares, né? Só elas fazem determinada atividade e apoiam diretamente na utilização do usuário. Tem que saber, beleza? Tudo bem que cai mais F2, tudo bem que cai mais F5, tudo bem que cai mais F1, porém, outras teclas também têm funcionamento. Olha para F5, para que serve F5? F5 serve para atualizar a janela atual. Então, se eu estou no navegador, copiei, movi, excluí algum arquivo e o arquivo ainda aparece lá, para eu atualizar aquele conteúdo, o que eu aperto? F5. Agora, se eu estou navegando no Internet Explorer e naturalmente a página tem um carregamento e não está totalmente carregada ou está desatualizada em termos de conteúdo, eu quero ver o feed de notícia, o RSS, que já se passou, já atualizou a página e a página não atualizou. Ou então quem
está à espera de um e-mail, de uma mensagem eletrônica, né? E ainda não carregou a página. Então, para buscar no servidor do Gmail, do Hotmail, esse e-mail, então, naturalmente, eu mando o F5 para atualizar, para recarregar. Então, Windows Explorer e Internet Explorer. Agora, olha para o F6. O que a F6 faz, pessoal? Está aqui, o que a tecla F6 me ajuda efetivamente? Seleciono o texto da barra de endereço, não é isso? E adiciono um título ao documento. Então, quando eu penso em selecionar o texto da barra de endereço, está lá no Internet Explorer, já tem lá www.proflucianoantunes.com.br. Eu quero copiar isso para jogar no Facebook para um colega o link da página do Luciano, legal? Do site do Luciano. E aí eu seleciono através do próprio F6, outra tecla também usada, legal? Agora, se eu quero adicionar um título ao documento no Windows Explorer, apertando F6, lá na barra de status eu posso colocar um título ao documento, para caso eu queira ordenar o documento pelo título, eu posso ordená-lo e ele ter já essa característica, né? Na verdade a gente chama isso de atributo. Então, quem estudou comigo a teoria elementar, pensando bem, tá isso, essa característica lá dentro da teoria elementar, dentro das 18 horas do meu módulo básico de teoria elementar. Dá uma olhadinha depois.